pessoal, Rodrigo trazendo para vocês mais um review de What If, dessa vez do quinto episódio da segunda temporada, e se a Capitã Carter lutasse contra o Esmagador Hydra. Então vamos nessa, né galera? O episódio já se inicia em 2012, na Batalha de Nova York, e nós vemos a formação dos Vingadores nesse universo, né? Que é a Capitã Carter, a Viúva Negra, o Homem de Ferro, o Thor, o Gavião Arqueiro e a Vespa. Eu não tenho certeza se é a Vespa da Janet Van Dyne ou se é da Hope, mas eu acho que é a Hope, com a roupa, com o traje da mãe, né? Mas enfim. Nós vemos a Natasha e a Peggy lutando contra o Loki. E aí corta a cena, né, pro Vigia lá, onde ele fica, dizendo que normalmente ele não faz sequências. Afinal, qual é o sentido em revisitar uma história quando há infinitas histórias a se contar? Porém, nem todo o universo tem uma Capitã Carter, né? E tem um em específico que ele tem a honra em chamar de amiga, né? Então ele faz um breve recap, né, sobre o primeiro episódio da primeira temporada de What If, que era lá o da Peggy Carter, e sobre o último, que era dos Guardiões do Multiverso, né? Mas quando ela voltou lá, né, para aquele universo dela, ela não sabia que a história não havia acabado, a história dela estava apenas começando. E aí, né, basicamente esse episódio vai ser uma releitura de Capitão América e o Soldado Invernal, só que com a Capitã Carter, né? E aí nós vemos que ao invés de ser o Steve e o Sam correndo por Washington, é a Natasha que está correndo sozinha por Washington quando a Peggy vai buscá-la, né? Pois o Fury passou para elas uma missão que é na Estrela da Lemúria. Então elas vão para lá, né? E presumidamente é nesse período que acontece o último episódio da primeira temporada, e aí sim ela volta e encontra, né, o Esmagador Hydra que a Natasha falou. Só que aí que tá. Quando o Esmagador Hydra se liga, né, e começa a lutar contra as duas, e ela fala que não é mais o Steve que tá lá dentro, tá mais pra Robocop. Aí a Peggy fica meio confusa. Lá, você ainda não viu esse? Vamos alugar, é ótimo. Enfim, elas continuam lutando contra o Esmagador Hydra, né? Só que a Estrela da Lemúria vai explodir e as duas pulam no mar, né, no oceano. Ou no lago, eu não tô lembrado agora, porque faz um tempo que eu assisti Soldado Invernal, mas elas pulam na água. E aí de volta ao Triskelion, a Peggy vai questionar o Fury, né, falando que ele tinha dito que o Steve tinha morrido numa missão na Argentina em 1953. E aí ele fala que o Steve morreu sim. Depois da Segunda Guerra, ele e o Bucky destruíram todas as bases da Hydra na Terra, mas ele morreu na última missão, né? E há rumores sobre a sobrevivência do Esmagador Hydra desde os anos 60. A Peggy questiona por que o Fury não divulgou essa informação com ela, e ele explica que se as histórias forem verdadeiras, significa que o Esmagador Hydra foi o responsável pelos piores atos de terror no mundo e que vitimizaram dezenas de agentes da SHIELD, até mesmo amigos dele. Mas a Peggy retruca, dizendo que o Steve nunca faria isso, e a Natasha diz, olha, ele faria se a Sala Vermelha estivesse no controle. Pois também há rumores de que o velho lar, né, o antigo lar da Natasha, encontrou e acolheu o Esmagador Hydra. Ela, peraí, você sabia disso e não me contou? Ela, não tinha por que partir seu coração uma segunda vez. E aí, né, o Fury fala que o Esmagador Hydra estava na Estrela da Lemúria por uma razão. E eles, se infiltrando lá, conseguiram descobrir uma pista da próxima missão do Esmagador Hydra. E aí, basicamente, né, a Peggy fala que vai liderar essa missão e pede para o Fury preparar, né, uma equipe médica, deixar eles de plantão, pois eles não sabem por quanto tempo o Steve ficou naquele traje, né. O Fury fala para Peggy que é melhor ela ficar de fora, pois mesmo que só 10% seja verdade, significa que ele ainda é o assassino mais perigoso da história. Ela, eu tenho um escudo, o escudo não vai detê-lo. E a Peggy diz, olha, a Natasha fala, eu sei que você acha que é o Steve, mas aquilo lá dentro não é humano. E a gente descobre que o secretário, né, nesse universo não é o Alexander Pierce, e sim o Bucky Barnes. Bem bacana, né? Então a SHIELD aí nesse universo tá 100%, eu acho. Mas, enfim. O Bucky é escoltado pelo Rumble, né? Porque o Esmagador Hydra aparece numa tentativa de cometer um atentado contra o Bucky. E o Fury dá ordens para Natasha, né, abater o Esmagador Hydra. A Peggy acaba encontrando com o Bucky, né, informa que é o Steve que está dentro do traje.
E ela pergunta o que é que energiza o traje, pois não pode ser o Tesseract. Ele, não, é alguma coisa que o Howard inventou, eu acho que é uma mistura de plutônio com pomada lá, então dá pra desligar. E aí a Peggy começa a lutar contra o Esmagador Hydra, mas ela cai vários andares no prédio, né? E o Esmagador Hydra sabe voar. Então ele tá lá no corredor de frente para o Buck. A Natasha pede, né, para eles se abaixarem, para ela ter uma vista do alvo para atirar. Só que o Buck se recusa e ele tenta falar, né, com o Steve. O Esmagador Hydra até abaixa o braço, o Buck baixa a guarda, mas o Esmagador Hydra vai atirar nele mesmo. E aí a Capitã Carter chega impedindo, né, round 2 da luta dela contra o Steve, contra o Esmagador Hydra, né, eles saem voando do Triskelion lá pra cima, ela consegue deixar o traje sem energia, mas eles começam a cair. Então a Natasha vai no Quinjet, consegue pegar os dois e eles partem dali, né? A Natasha fala que voltou porque ela adora uma boa história de amor, né? E eles vão para St. Kilda, na Escócia, um local que nem a SHIELD sabe da existência, então vão estar seguros ali. E graças às leituras que elas fizeram, elas percebem que a armadura, o traje, é a única coisa que mantém o Steve vivo. Se tirar ele dali, ele vai morrer. Por isso que ele ainda não parece ser envelhecido. Ele só tá com a barba crescida, né? Mas aí, ele começa a reiniciar e elas vão ver quem é que tá no comando. E a cada reativação, as chances de sobrevivência dele diminuem. A Natasha diz que eles precisam de ajuda, né? Pra investigar, tipo, tecnologia, ciência, né? Só que ela diz que não. A Peggy fala que elas não têm tempo para o Banner ou o Stark brincarem de cientista louco. Depois de hoje, todos os governos do mundo vão estar atrás do Steve, né? E na melhor das opções, ele vai ser congelado em carbonita, uma referência ao Han Solo em Star Wars. Mas enfim, o plano da Peggy é ir até a Sala Vermelha, pois se tem uma cura, está lá. Ela pergunta se a Natasha tá com ela e ela diz, olha, antes de eu entrar na SHIELD eu passei uns 5 dias no esgoto húngaro rastreando para matar o Dreykov. Ela, você conseguiu? Ela, bom, eu perfurei a artéria carótida dele com um saca-rolha. Então, eu acho que sim. Mas não significou nada. A Sala Vermelha sobreviveu porque a localização é secreta. Ninguém sabe onde fica, nem mesmo a SHIELD. E aí o Steve acorda e fala que vai levá-las lá, né? A Natasha fica meio desconfiada, mas ele tá falando, Peggy, quanto tempo? Tá na hora da nossa dança, né? E aí o Steve leva a Peggy e a Natasha no Quinjet, né? Na verdade ele fica voando na frente, elas seguem com o Quinjet. Eles vão até a Ucrânia. Nos anos 90, né? Ele teve um campo de treinamento da KGB, mas quando o Kremlin abandonou essa cidade, né? A Sala Vermelha entrou. Basicamente, esse campo de treinamento foi construído para ser uma cidade americana de uma música lá do John Mellencamp, que é um roqueiro das antigas, sabe? E nessa cidade tá cheia de manequins representando as famílias americanas das décadas de 60, 70, por aí. E, na verdade, é um subúrbio americano, basicamente. E esses manequins podem ter saído de um filme de terror, porque são bem bizarros. O Steve fala que notificou, né, a Sala Vermelha, dizendo que ele precisava de uma manutenção no traje, então eles têm um tempinho até eles chegarem. Ele vai colocar o papo em dia com a Peggy, só que aí ela é atingida pelo ferrão da viúva, né, e eles são bem fortes. Então eles notam os manequins mirando neles, eles começam a lutar, né, eles são cercados. A Natasha também entra na luta. O Esmagador Hydra fica sem energia, a Natasha e a Peggy são atordoadas, né? E a Sala Vermelha começa a descer do céu. E é revelada que a líder da Sala Vermelha nessa realidade é a Melina Vostokov, né? E basicamente, ela fala, o Esmagador Hydra, né, é acionado lá por um controle da Melina. E ele fala, missão cumprida. A Natasha fica meio assim, e a Peggy também. Ela, vocês acham que o reiniciaram? Ele estava cumprindo a missão o tempo inteiro. A Peggy vira pra Natasha e fala, você não vai me dizer, eu te avisei? Ela, não tô no clima pra falar disso na frente da minha mãe, não. Ela, peraí, é sua mãe? Ela, a gente conversa mais tarde. E aí, né, a Melina revela que precisava atrair a Capitã Carter pra longe dos Vingadores da SHIELD. Agora ela é dela, né? Porque a Capitã Carter tem uma fama mundial e ela quer isso para as viúvas negras dela. Então, basicamente, dissecar, estudar a Peggy e usar o sangue dela para criar mais super soldadas, no caso, super espiãs, né, russas.
E ela diz, vocês podem vir e se render pacificamente, mas a Peg e a Natasha já ficam em posição de luta, né? E aí nós temos a Peg contra o Esmagador Hydra e a Natasha contra as outras Viúvas Negras, né? A Peg até tenta apelar para a voz da razão com o Steve, enquanto a Natasha consegue derrotar as outras viúvas, mas ela tá lutando agora contra a Melina, que tá dando uma surra nela, né? Então, eventualmente, a Peg faz o que o Steve fez no filme Soldado Invernal, né? Ela desiste de lutar e vai lá, tentando apelar para a voz da razão, né? Então, o Steve, ele decide se sacrificar, né? Ele vai voando com o Esmagador Hydra. A Natasha nota isso, ela prende um gancho na perna dele e coloca o gancho no cinto da Melina, né? Ela é puxada, a Sala Vermelha é destruída, explode, né, no céu. E o Vigia fala que esse não é exatamente um final feliz, mas, novamente, esse não é o fim da história da Capitã Carter. E aí, numa noite, a Peg tá indo embora no carro do Stark, né? Só que antes dela entrar no carro, a Natasha chega e diz, você tá indo mesmo, né? E ela fala que o Steve ainda tá por aí. A Natasha pode até não acreditar que ele possa ser salvo, mas ela acredita, ela precisa disso. E a Natasha diz, tá bom, vamos pegar a estrada. Ela quer ir junto com a Peg, né? E aí o Vigia fica falando, eu sou o Vigia, eu vejo tudo, eu observo tudo. Eu sei de... Peraí, que negócio é esse? E aí uma rachadura, uma fenda vermelha se abre no chão e puxa a Peg. A Natasha até tenta pular, né? Mas a fenda se fecha. Ela, Peg, pra onde você foi? E o Vigia fala que essa é uma boa pergunta. Meu Deus. E aí a Peg acorda, né? E eu vou revelar pra vocês. A Peg está em outra realidade, né? No ano de 1602. Ela encontra com o Nick Fury e com a Wanda. E nos créditos, né? Ele tá listado lá como Nick Fury. Mas a gente sabe que ele é da Terra 1602. Então esse é o Nick Fury 1602. E temos a Wanda dessa realidade que é chamada de Wanda Merlin. O Fury diz, é essa que pode salvar a nossa rainha? E a Wanda responde, mais que isso, ela salvará nosso mundo. E aí a Peg fala, era muito pedir por uma noite de folga. Vigia, vigia. E aí o episódio acaba. Bom, gente, eu meio que estraguei a surpresa, mas é porque todos os títulos de todos os episódios já foram revelados. E a continuação desse episódio não vai ser o próximo. Vai ser só no episódio 8, que é E se os Vingadores se reunissem ou se juntassem, né, em 1602. O próximo episódio vai ser sobre uma personagem original, criada para o UCM. E eu estou empolgado. E o episódio 7 vai ser E se a Hela encontrasse os 10 Anéis. O episódio 9, que vai ser o finale, vai envolver o Doutor Estranho Supremo, né? Mas é só isso que eu posso falar por enquanto. Nós vamos ver amanhã e... Na verdade, amanhã não, porque no dia que eu vou estar gravando isso, no dia seguinte vai sair só um vídeo, que vai ser um resumo de Fazbear Frights. Mas no próximo dia eu vou trazer, né, as reviews dos episódios certinho. Mas enfim, essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal. Se tiverem alguma dúvida, confiram o calendário que eu coloquei lá, né, na aba comunidade. Me sigam nas minhas redes sociais. Tenham Deus coração, Jesus te amo. Um forte abraço, até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you every